Oremos. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, louvado seja o Teu nome nesse instante, porque nos dás o privilégio de uma vez mais nos encontrarmos nesse seminário para estudarmos a Tua Palavra. Abençoa esta reunião, abençoa cada adorador, cada pessoa que está aqui e aquela que está assistindo pela TV ou pela internet, que nesse instante nós formamos uma grande corrente de oração pelo mundo inteiro. E o nosso objetivo é receber do Senhor as orientações certas e seguras para vivermos conforme a Tua vontade. Abençoa também aqueles que estão pedindo oração, os pedidos que estão aqui nesta caixa, os pedidos que estão guardados no coração. Nós entregamos cada um diante do Teu altar, e que a Tua vontade seja feita, e que cada pessoa seja feliz ao receber as Tuas bênçãos e ao estudar a Tua Palavra. Que o Espírito Santo seja derramado em forma de chuva de bênçãos sobre nós nesse instante, porque nós viemos aqui buscar o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vim buscar Deus seja louvado. Muito obrigado a você pela presença nesta reunião. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Bem-vindos a este estudo da Palavra de Deus. E a você que está assistindo em casa, de alguma forma, ou pelo computador ou pela televisão, seja bem-vindo também. Que Deus abençoe muito a sua vida nesta noite, nesse dia, nesse momento tão importante. Nós temos recebido vários e-mails, várias mensagens de vários lugares, não só da América, como de outros países. E eu tenho aqui várias mensagens interessantes. Por exemplo, recebemos uma aqui do Paulo Vitor. Ele diz: eu e a minha esposa e nosso filhinho temos assistido este evento desde o início, em nossa casa mesmo, via online. E tem sido uma grande bênção para mim e para minha família. E Deus nos tem abençoado, tem sido um reavivamento espiritual. E eu glorifico a Deus pelo esforço que vocês estão fazendo e transmitindo esse evento maravilhoso. Orem pelos meus 4 irmãos que estão afastados de Deus em Angola, na África. Pede também uma oração pela sua viagem,
enfim, essa família que nos assiste aqui mesmo nos Estados Unidos está pedindo oração e agradecendo também. E outros pedidos, como por exemplo esse daqui, da Elci Soares. Ela diz: olá, queridos irmãos, estou assistindo às palestras do pastor Luiz aqui no Brasil. Fiquei sabendo disso através de amigos e eu estou muito feliz por ouvir palavras inspiradoras. Desejo que esta série seja tão abençoada quanto a primeira do ano passado. Parabéns ao pastor Naor Mukiuchi pela programação e louvado seja Deus por tudo. Olha que bonito. Então temos aqui muitas mensagens bonitas. Não tenho condições de ler todas hoje, mas amanhã eu vou ler mais algumas mensagens. Muito bem, você que está com o computador ligado, mande o seu e-mail para a gente, o seu pedido de oração. Conte também um pouquinho da sua história, entendeu? Fale de onde você é, se está assistindo bem, se está fazendo bem para você. Você entra no nosso site, buscandopaz.com, e você manda para a gente uma mensagem contando o seu testemunho. Tá legal? E também você pode comunicar isso a outras pessoas, para que mais gente conheça esse Deus tão maravilhoso. Você já trouxe a sua Bíblia? Está preparado? Está preparada? E hoje nós vamos falar sobre a quarta coluna da verdade. Nós vamos falar sobre a própria Bíblia e como ela foi perseguida, como ela foi atacada no passado e qual tem sido as estratégias hoje para nos afastar de Deus e também da sua palavra. Portanto, esse é um tema muito, mas muito importante. Uma vez eu estava fazendo uma visita e parei novamente num ponto de ônibus, como eu falei ontem, mas falei antes de ontem, mas hoje é uma outra história. E eu estava com a minha Bíblia nas mãos e eu me lembro que, bom, já faz algum tempo, eu na época tinha 20 anos, hoje eu tenho 21, na verdade 31, né? Minha idade é 38 anos, mas eu tinha 20 anos, então eu estava com a Bíblia na mão, esperando um ônibus para fazer uma visita, e duas garotas estavam assim no ponto, ao meu lado, e elas conversavam muito, sorriam muito, duas jovens assim, de boa aparência, e aí uma olhou para a outra e cochichando a meu respeito, e eu era solteiro na época, então eu estava todo feliz, achando que estava indo bem, né? E de repente uma olha para a outra e diz assim: ele é bonitinho, né? Mas pena que é crente. Olha a Bíblia na mão dele. E aquilo me deu assim, me senti mal, né? Quer dizer, elas estavam batendo um papo legal, falando alguma coisa, e de repente a Bíblia e o fato de estar com a Bíblia dizia para elas que eu era evangélico, era crente, e isso imediatamente mudou o rumo da conversa. É curioso isso. A Bíblia Sagrada pode atrair e pode repelir. Ela pode trazer as pessoas para perto e pode afastar as pessoas para bem longe. Uma vez um garoto estava voltando de uma festa e no meio da estrada, voltando para casa, teve um tiroteio. E ele foi atingido fortemente no peito. Caiu, foi levado ao hospital e os médicos imediatamente atenderam e, graças a Deus, ele não estava morto, ele estava vivo, e os médicos foram verificar. Ele tinha um casaco e dentro desse casaco tinha um bolso, e nesse bolso tinha uma Bíblia pequena, daquela tipo de bolso, e o tiro atingiu a Bíblia, perfurou a Bíblia e não chegou ao coração dele, porque a Bíblia estava em cima do coração. Se aquela Bíblia não estivesse em cima do seu coração, ele estava morto. Ter a Bíblia no coração salva qualquer pessoa. Amém? A Bíblia Sagrada é maravilhosa. A Bíblia Sagrada, ela ilumina a vida da gente. E o inimigo não gosta da Bíblia. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa que estava possuída pelo demônio. E essa pessoa falava um monte de coisas e coisas horríveis assim. E quando eu abri a Bíblia, aquele espírito mau saiu, foi embora, fugiu imediatamente.
E fugiu dizendo umas palavras interessantes até. Diz assim: tira essa luz daqui, essa luz está me queimando, tira essa luz daqui e tal. E eu fui me aproximando da pessoa com a Bíblia aberta. E aquela pessoa ficou boa e o espírito mau foi embora. Amém? Por isso que desde aquele dia nunca mais eu começo a pregar sem antes entrar com a Bíblia aberta. Porque é uma bênção. A Bíblia está na frente, sempre na frente. Hoje você vai ver as maravilhas da palavra de Deus. Abra a Bíblia Sagrada em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Esse livro é um livro extraordinário. E esse texto que vamos ler é maravilhoso. 17 de João diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Olha que bonito. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer que estudar a Bíblia é uma bênção, porque nos santifica, porque nos abençoa, nos torna pessoas separadas, pessoas santificadas. Vamos ler mais um texto da palavra de Deus. Abra em Salmos, mais ou menos no meio da Bíblia, capítulo 119, versículo 105. Esse é um salmo bem conhecido e esse versículo é muito conhecido também. Eu tenho certeza que você até já decorou esse versículo. Vamos ler, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua, quem sabe? Palavra, e luz para os meus caminhos. Que bênção! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem para nós hoje duas bênçãos especiais. A primeira é, ela nos santifica, e a segunda, nos ilumina. Quem examina a palavra de Deus é santificado e iluminado também. Amém, irmãos? E se você, por alguma razão, vive na escuridão espiritual, tem algum questionamento, alguma dúvida, precisa de uma luz, lembre-se que a Bíblia Sagrada é a lâmpada, é a luz que eu e você precisamos. Amém? Agora nós vamos dar um salto bem lá na frente para ter uma visão mais ampla do tema de hoje. Ou seja, a Bíblia Sagrada tem 66 livros, vocês lembram? Sendo 39 no Velho, 27 no Novo. Mas tem um problema aí. Existem pessoas que aceitam uma parte da Bíblia e não aceitam a outra parte. Tem gente que aceita aquilo que lhe convém e aquilo que não lhe convém, não aceita. Uma vez um amigo meu começou a beber, encher a cara, e bebia, e vivia caído e tal, e frequentando a igreja. Frequentava a igreja e bebia. Um dia eu falei: amigo, por que você bebe tanto? Ele falou: porque na Bíblia diz que Davi bebeu, porque não sei mais quem bebeu, então eu também estou bebendo, está tudo certo. Eu estou de acordo com a Bíblia, disse ele. Sabe, a Bíblia pode ser aceita de forma certa ou de forma errada. Uma vez uma pessoa leu na Bíblia uma frase que diz assim: Deus não existe. E ele disse: está vendo, eu sou ateu, graças a Deus. Sou ateu, Deus não existe, está na Bíblia. E está mesmo. E aí você vai ler o texto dentro do contexto e descobre o seguinte: diz o louco, Deus não existe. É o louco que diz isso. E as pessoas pegam um texto e tiram fora do seu contexto. E então criam um pretexto. Num colégio interno como esse que nós estamos aqui, uma garota muito linda, a mais linda do colégio, era paquerada por todos os rapazes, e o rapaz, um dos mais feios, se apaixonou por ela. Um deles, né? E o rapaz dizia: vou namorar essa garota, custe o que custar. Ele era um dos mais feios e ela uma das mais bonitas. Então ele pegou a Bíblia e escreveu uma carta para ela, e baseou sua carta no livro de Cantares. No livro de Cantares ele escreveu algumas frases e terminou dizendo: as muitas águas não podem apagar este amor, e nem os rios afogá-lo. E citou Eclesiastes 6, Cantares 6. E aí colocou no envelope, colocou embaixo da porta do quarto da garota. E você sabe, em dormitório feminino, não só uma garota fica ali, mas 3 ou 4 juntas. Quando elas chegaram, viram aquela carta e fizeram a festa. E quando viram que era um rapaz feio, horrível, elas então fizeram uma festa. Quer dizer,
Foi muito interessante para elas. E 4 garotas juntas, nesse contexto, é muito interessante. Aí elas se reuniram e decidiram dar a resposta para ela, fazer uma carta para ele. E elas planejaram tudo, escreveram dando uma resposta dura para ele. E usaram a Bíblia também, o livro de Cantares também. E a garota escreveu assim, dentre tantas coisas, disse: tire os teus olhos de mim, porque eles me perturbam. E citou Eclesiastes 3. Desculpe, Cantares 3, perdão. Estou insistindo em Eclesiastes, mas é Cantares. Vejam que a Bíblia pode ser usada de forma positiva ou negativa. Você pode usar a Bíblia para ser uma bênção na sua vida ou para ser um problema na sua vida. Nesta hora, queremos usar a Bíblia para ser uma bênção em nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Então, abra a Bíblia em Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Essa é uma passagem que nos chama muita atenção, especialmente nesse seminário do Apocalipse. Capítulo 22, 18 e 19 diz assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Viu? A Bíblia diz que não se pode acrescentar e não se pode tirar. Quando as pessoas acrescentam, estão cometendo um erro, um pecado, e quando tiram também. E aí tem duas formas de ver isso. Uma tem a ver com aqueles que traduzem ou fazem versões da Bíblia. Existem pessoas que, quando fazem versões da Bíblia, fazem algumas versões e podem cometer alguns erros. Isso é um problema, um aspecto. Mas o outro é aquela pessoa que tem a Bíblia inteirinha, integral nas mãos, mas lê a Bíblia e não aceita uma coisa e não aceita a outra. Quando a pessoa rejeita, ela pode estar acrescentando ou pode estar tirando. E Deus diz que não se pode acrescentar nada e também não se pode tirar nada. No passado, na Idade Média, por exemplo, a Bíblia Sagrada foi perseguida. A Bíblia Sagrada foi queimada, foi destruída. Na Idade Média, eles fizeram acréscimos à Bíblia, você sabia disso? Fizeram vários acréscimos. E em outra ocasião eles tiraram algumas coisas. Hoje existem Bíblias que têm livros a mais. E existem Bíblias que têm livros a menos. Sabia? É curioso, o meu tempo aqui não permite. Eu queria trazer várias Bíblias para mostrar. Eu as tenho aí, mas você precisa saber que quando eles acrescentam livros ou quando tiram, estão lançando a verdade por terra. Lançando a verdade por terra. Vou dar aqui apenas 2 exemplos. Existe uma Bíblia que tem 7 livros a mais. Enquanto a Bíblia no original grego e hebraico tem 66 livros, existe uma versão bíblica que tem 73 livros. Tem livros a mais como Eclesiástico, Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque. E também tem acréscimos no livro de Daniel e no livro de Esther. O livro de Esther, na verdade, tem 10 capítulos, mas nesta Bíblia romana, tem 16 capítulos. E o livro de Daniel tem 12 capítulos no original, mas nesta Bíblia romana tem 14 capítulos. Então, na verdade, existem Bíblias que sofreram alterações e que têm acréscimos. E alguém pergunta: pastor, o que é que aparece nesses acréscimos? Aparecem doutrinas que Deus nunca ensinou, como por exemplo, fazer penitência para ser salvo, como por exemplo, o anjo pode contar uma mentira se for para o bem das pessoas. Esses livros a mais são chamados livros ocultos, apócrifos. Esses livros
ensinam, sabe o quê? Ensinam a doutrina do purgatório, de que a pessoa quando morre, se ela não foi nem muito boa nem muito ruim, ela vai para um tal de purgatório para purgar os pecados, isto é, para purificar-se dos seus pecados, que não deu tempo de fazer isso em vida. Então depois da morte, quem sabe uma cerimônia de 7º dia, de ano, enfim, as rezas, as orações podem purificar aquela pessoa que morreu e que não era nem muito boa nem muito ruim, então fica no estágio intermediário. Essa doutrina não é bíblica, mas está ou aparece nesses livros apócrifos, nesses 7 livros a mais que colocaram na Idade Média em algumas Bíblias. A Bíblia no original tem 66 livros, mas existem Bíblias que têm 73, por isso temos que tomar muito cuidado. Existe uma outra versão bíblica chamada Tradução Novo Mundo, da Sociedade Torre de Vigia. Esta Bíblia, ela tira algumas coisas, ela não apresenta todos os capítulos, e quando menciona João capítulo 1, de 1 a 3, e diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, eles traduzem isso dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus, com D minúsculo, dizendo com isto que aquele verbo que é Jesus, que se fez carne, que Jesus não é Deus, mas Jesus é uma criatura. E com isso estão tirando um texto original e deturpando na sua tradução. A Bíblia diz no Apocalipse que não se pode acrescentar e não se pode tirar. A palavra de Deus nos mostra que no passado acrescentaram e tiraram. E a Bíblia foi perseguida, queimada e destruída durante muito tempo. Aliás, vocês sabem que houve um tempo em que as celebrações religiosas eram em latim, e me permita aqui os câmeras, eu vou virar as costas aqui para vocês. Houve um tempo em que a celebração era em latim, e o sacerdote virava as costas para o povo e ainda celebrava em latim. A Bíblia não era lida, as pessoas não estudavam a Bíblia. Houve um tempo em que se acreditou que só os clérigos poderiam ler a Bíblia e não o povo. O povo eram os leigos, não entendiam a Bíblia, não podiam ler a Bíblia. Quando Martinho Lutero descobriu que podia ler a Bíblia e começou a ler a Bíblia, aconteceu um milagre, aconteceu uma reforma protestante do século XVI. Quando a Bíblia foi colocada na mão do povo, aconteceu uma revolução espiritual, onde centenas, milhares e milhões de pessoas aceitam Jesus, aceitam a verdade, mudam de vida e abandonam o erro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Uma outra coisa, existia um homem chamado Voltaire. Muitos aqui já ouviram falar dele, já leram sobre ele. Voltaire, um homem de uma cabeça privilegiada, mas esse homem chegou a dizer algumas bobagens. Existem homens muito cultos, mas que de vez em quando eles soltam umas bobagens, e esse homem era francês. Aliás, a França, ela se tornou por um tempo a capital do ateísmo, e esse homem disse: Jesus Cristo precisou de 12 homens para expandir o cristianismo, e eu vou provar que basta um homem só para acabar com a Bíblia e para minimizar o cristianismo. E ele pediu 50 anos para acabar com isso, acabar com a Bíblia e minimizar o cristianismo. E ele estava fazendo lá os seus planos, etc. e tal. Pediu 50 anos, não chegou a cumprir o período que ele pediu. Metade do tempo, 25 anos, ele morreu. E a sua casa se transformou num depósito de Bíblias, e mais tarde tornou-se uma publicadora para produzir Bíblias para pregar o Evangelho. Todas as pessoas que tentaram perseguir as verdades de Deus e a sua palavra não foram felizes. Sim, mas a grande estratégia do inimigo não é apenas acrescentar coisas à Bíblia ou tirar. A grande estratégia é o que eu vou mostrar agora. Prepare-se. Atenção, você que está em casa, aumente o volume do seu televisor. Se é internet, aumenta o volume também. Presta atenção, abra o olho, tá legal? Porque o que eu vou mostrar agora é muito importante, mas muito importante. Então, abra sua Bíblia comigo, vamos ler a palavra de Deus e vamos começar por Gênesis. Você viu que para entender o Apocalipse tem que ler toda a Bíblia praticamente? Vamos ler Gênesis capítulo 2, logo no comecinho, capítulo 2, versos
16 e 17. E nós vamos abrindo e já vamos lendo rapidamente, ganhando cada segundo aqui. Diz o verso 16: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, quem completa? Certamente morrerás. Essas palavras são ou não são palavras de Deus? São ou não são? São. Deus disse: olha aqui, você está no jardim, tem as árvores e tal, essa é do bem, aquela é do mal, não coma da fruta da árvore do mal, porque se comer, certamente morrerás. A palavra de Deus é essa, presta atenção na frase: certamente morrerás se comer daquele fruto. Agora veja a especialidade do inimigo. Gênesis 3, versículo 4. Veja agora a especialidade do inimigo para torcer e para mudar a palavra de Deus. Gênesis 3, verso 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher. O que a serpente disse à mulher, irmãos? Certamente não morrerás. Você percebeu? Deus disse o que? Certamente? Por favor, me ajudem. Deus disse o que? Certamente morrerás. E o diabo disse o que? Certamente não morrerás. Houve um acréscimo? Acrescentou o que? A palavra de Deus. O não, uma pequena palavra, o não. Mudou o sentido da frase? Mudou o sentido da mensagem? O que Deus estava dizendo era uma coisa, o que o inimigo acrescentou mudou e virou uma outra coisa. E aqui vai uma informação muito séria. Esse não da serpente fez surgir um movimento religioso mundial chamado Espiritismo. O Espiritismo surgiu aí, com esse não da serpente. Porque o Espiritismo crê que a pessoa quando morre, ela não morre. A pessoa morre e continua vivendo depois, e que pode se manifestar numa sessão, e que o pai de santo pode receber aquele espírito e pode falar com a pessoa que está viva. O Espiritismo crê que existe uma vida imediata após a morte, que morre o corpo, mas o espírito continua vivo, ou a alma continua viva. Essa doutrina, essa ideia, esse princípio, essa visão surgiu com essa frase da serpente, quando disse: certamente não morrerás. E parece que essa ideia da serpente criou forças. Se você assiste hoje desenhos animados na televisão, percebe que essa ideia é mais propagada. Já viram o desenho do Pica-Pau? Já aquele antigo do Pica-Pau? Estou dando um exemplo porque esse até os mais de idade já assistiram e os mais jovens também. O Pica-Pau apanha, o caminhão passa em cima dele, ele cai de um prédio e se espedaça todo, mas não morre. E essa ideia de que não morrerás é implantada desde pequeno na cabeça da criança. Você já viu aquele filme Ghost, Do Outro Lado da Vida? Quem já viu esse filme? Você já viu esse filme? É um filme interessante. As pessoas que assistem até choram. Mas aquele filme defende a ideia da serpente, porque a pessoa morre, sai uma alma dele, e ele continua falando e tentando se relacionar com aquela garota. Certamente não morrerás, disse a serpente. E hoje muitas igrejas evangélicas, igrejas cristãs, acreditam também que a pessoa quando morre, não morre, mas a alma continua viva, o espírito continua vivo. Ou seja, a doutrina da serpente está também nas igrejas. Foi Deus quem disse: certamente morrerás? E foi o diabo que disse: certamente não morrerás? Percebeu isso? O inimigo tornou-se um especialista em lutar contra a palavra de Deus. Na verdade, é isso que você está vendo aí. Ele quer atrapalhar a comunhão das pessoas com Deus, confundir as coisas, pisar na verdade, jogar a verdade por terra, e finalmente levar as pessoas a não adorarem a Deus, mas sim a besta do Apocalipse. E agora vamos ao ponto, o ponto alto, já estamos nele, mas mais alto ainda do estudo de hoje, é o penúltimo texto. Abra em Mateus 4, Evangelho de Mateus 4. Essa é uma leitura um pouquinho longa, mas vale a pena. Vale a pena, é importante demais que você que está assistindo a gente, você que está acompanhando, estudando a Bíblia atentamente, abra sua Bíblia em Mateus 4 e nós vamos ler claramente esse texto. Vamos ler, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome.
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Veja, está escrito. Quando ele diz está escrito, está citando a Bíblia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Número 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Olha agora o que o diabo disse: porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Número 8. Levou ainda o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos de Deus e o serviram. Até aí. Senhores, eu fiz uma leitura longa porque tem gente que nunca leu isso. Não é o caso de vocês aqui, mas eu creio que muitas pessoas que estão me assistindo agora talvez nunca leram, nunca pararam para pensar nisso. Então é bom fazer uma leitura longa e completa. Eu queria que você soubesse que aí está a maior estratégia do inimigo para jogar a verdade, que é a Bíblia, por terra. É esse texto que revela para a gente. Porque se você observou bem, veja, no primeiro momento o diabo tenta Jesus e diz: se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães primeiramente. E Jesus respondeu usando a palavra de Deus. Jesus diz: está escrito. E quando ele diz está escrito, ele está citando a Bíblia Sagrada. Jesus refutou Satanás usando a Bíblia. E se você quer vencer alguma tentação, tem que ir em nome do Senhor, com a palavra de Deus nas mãos e no coração. Se for sozinho, perde a batalha. Se tentar lutar sozinho, não vence. Jesus nos dá uma lição e diz: está escrito. Aí o diabo diz: usou a Bíblia. Quer dizer, para me derrotar usou a Bíblia. Ok, eu também tenho minha Bíblia. E na segunda tentação o diabo diz: se você é filho de Deus, então pula, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, diz o diabo, na tua palavra. E acusa Jesus, diz: está escrito na tua palavra, na tua Bíblia, que os anjos serão ordenados, e eles vão te segurar, para você não tropeçar com o teu pé nas pedras. Pula, vai, pula, está escrito. Veja que tentação terrível. O diabo usou a própria Bíblia para tentar Jesus Cristo, o autor da Bíblia. E por incrível que pareça, o que o diabo disse: está escrito ou não está escrito? Está. E você sabe onde está escrito, não sabe? Se você não sabe, eu vou dizer. O que o diabo disse está escrito no Salmo, que todo mundo usa para expulsar o diabo do corpo das pessoas. Qual é o Salmo que as pessoas mais usam? É o 91. E essa frase de Satanás para Jesus, por incrível que pareça, está no Salmo 91. Não é uma ousadia muito grande? É. Agora vem cá. Você agora entendeu. Quer dizer, não é qualquer um que usa a Bíblia que está certo. Não é qualquer um que fala de Deus que está certo. Não é qualquer um que pega a palavra de Deus, cita um texto ou outro e está certo. Por isso Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Foi por isso que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que tem muita gente confusa e enganada. E é por isso que tem muitas igrejas, muitas denominações, muitas religiões. Porque a pessoa lê uma coisa, entende do seu jeito e acha que ninguém mais entendeu, só ele entendeu. Então ele abre uma igreja para ele. Hoje abrir igrejas ou abrir denominações novas é como trocar de roupa, ou como comprar uma roupa. Quer dizer, as pessoas leem um versículo, acham bonito aquele versículo e já abrem uma igreja para ele. E está virando festa isso, virando uma confusão, uma Babilônia espiritual. O inimigo está por trás disso. Veja que ele usou a Bíblia para tentar Jesus Cristo, e hoje ele usa a Bíblia para enganar as pessoas, porque ele sabe que as pessoas, vendo a Bíblia, aceitam. Mas o inimigo tem usado a Bíblia para destruir muitas pessoas, como ele usou a Bíblia aí para tentar Jesus Cristo. E Jesus o refutou dizendo: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vejam, eu pergunto aos senhores, quem estava certo, Jesus ou Satanás? Nesse debate, era Jesus que estava com a verdade ou Satanás estava com a verdade? Era Jesus. Jesus estava certo, sem dúvida nenhuma. Mas por que Satanás estava errado? Só porque ele é Satanás?
Ele usou a Bíblia também. E usou direitinho, porque está lá no Salmo. Direitinho não, mas usou lá o Salmo 91. Citou o texto. Bom, para mim, só porque ele é Satanás já está errado. Só de ser Satanás já está errado. Mas nesse caso ele está errado não só por ser Satanás. Ele está errado porque usou o texto fora do contexto. E um texto fora do contexto é um pretexto, é uma barreira, é um problema para atrapalhar a compreensão da palavra de Deus. Uma vez alguém disse assim, um pregador disse assim, uma senhora estava com problemas, e esse pregador chegou perto dela e disse: minha serva, Deus mandou te falar o seguinte, que 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E ela levantou a mão e ele deu um tapa na mão dela assim, e oh, amém e tal, e enfim, e aquela mulher saiu dali dizendo: agora não tem mais problema na minha vida, porque profetizaram sobre mim, que 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Um erro grave. Esse texto que esse pregador citou está em Salmo, realmente, a Bíblia menciona esse texto, porém, esse texto foi citado por ele fora do contexto. Existem muitos textos que as pessoas citam e estão fora do contexto. E quanto maior a ignorância religiosa, maior então é o aumento dos movimentos religiosos. E a história continua, porque na terceira tentação o diabo já não citou mais a Bíblia, ele perdeu o debate. E aí foi Jesus quem disse: retira-te, Satanás, porque está escrito. Jesus manteve o está escrito. E o diabo citou um só e viu que não dava para ele, caiu fora, como diz na gíria. Você percebeu então que hoje a sua grande armadilha, a sua grande estratégia é torcer a palavra de Deus. Torcer. A Bíblia dizer uma coisa e ele dizer outra. Isso aqui é muito sério. E eu quero finalizar mostrando mais algumas coisas para você e eu entendermos melhor. Baseado em Mateus 4 e Gênesis 2 e 3, Satanás é especialista em torcer, em mudar a palavra de Deus. Por isso, não acredite em qualquer coisa que falem por aí. A pessoa tem que mostrar na Bíblia. Uma vez alguém me disse: pastor, os 10 mandamentos foram abolidos. Eu disse: onde está escrito? Não, foi o pastor da minha igreja que falou. Eu disse: irmão, se ele falou, para mim não tem valor. O que vale é o que diz a palavra de Deus. A ordem de Deus é: nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1, verso 3. Apocalipse, último livro da Bíblia, a razão principal desse seminário, capítulo 1, verso 3, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que leem. Bem-aventurados quer dizer felizes aqueles que leem. O inimigo não quer que as pessoas sejam felizes, não quer que as pessoas sejam bem-aventuradas. E por isso ele tem lutado para que a pessoa não leia a Bíblia. Ele tem lutado para que a verdade fique por terra. Quantas pessoas têm a Bíblia em casa e sabe como elas têm a Bíblia? Assim, ó, aberta lá em cima de um criado mudo, em algum lugar, no Salmo 91, a folha está amarela. Ou no Salmo 23, a folha está dura. Atenção, telespectador, internauta, por favor, tire a Bíblia. Se quer deixar lá, pode deixar, mas leia a Bíblia, estude a Bíblia. É mais fácil ler uma revista, é mais fácil ler um jornal, é mais fácil assistir um filme, é mais fácil ver qualquer outra coisa do que ler a Bíblia. Mas se você ler a Bíblia Sagrada, se estudar a palavra de Deus, Deus fará um milagre na sua vida. O inimigo sabe do poder da palavra de Deus, ele sabe que a palavra de Deus transforma. Foi Jesus Cristo quem disse: examinai as Escrituras.
Foi o próprio Deus quem disse que a Bíblia Sagrada ilumina, é uma lâmpada, é uma luz para os nossos pés. Quem estuda a Bíblia Sagrada anda na luz, e quem não estuda anda nas trevas. Por isso, Deus está nos dizendo hoje que devemos reservar mais tempo. Ontem nós combinamos de fazer 3 orações durante o dia, estão lembrados? Ontem nós combinamos de reservar mais tempo para Deus, lembra disso? E eu queria saber quem orou 3 vezes hoje durante o dia. Levante a mão. Parabéns, Deus seja louvado. E agora eu quero apelar a você que está em casa assistindo esse programa. Amanhã nós queremos orar 3 vezes durante o dia, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 9 da noite. E eu quero conclamar para que tenhamos uma corrente de oração no mundo inteiro. Nesta terça-feira nós vamos fazer uma grande corrente de oração, mas você vai orar, e não só orar, vai ler a Bíblia também, vai estudar a palavra de Deus. E amanhã à noite eu vou perguntar quem orou, quem leu a Bíblia. Reserve tempo para orar e para ler a Bíblia. Desde que eu comecei a ler a Bíblia, desde que eu comecei a orar mais, Deus tem me abençoado cada dia mais. Deus tem transformado minha vida cada dia mais. Você precisa ler mais a Bíblia, não precisa? Sim ou não? Sim. Você precisa orar mais, não precisa? Quem diz, pastor Luiz, essa verdade da Bíblia, eu tenho a Bíblia, mas eu não tenho lido a Bíblia direito e ela está meio que por terra na minha vida. Eu quero restaurar essa verdade, eu quero ler a Bíblia mais e mais. Quem gostaria de ler mais a Bíblia Sagrada? Levante a mão, levante a mão. Fica em pé, você quer ler mais a Bíblia Sagrada? Levante-se, por favor. Eu quero ler mais a Bíblia Sagrada. E tenho lido muito, cada dia mais, e tenho, assim, me apaixonado mais e mais pela palavra de Deus. E você também tem sentido isso. Nós queremos orar mais, ler mais a Bíblia Sagrada. E quando você começar a orar mais e ler mais a Bíblia Sagrada, sabe o que vai acontecer? A sua vida será mudada, transformada. Você é casada? É casado? Tem casais aqui? Quem, marido e mulher estão aqui? Vem aqui à frente os casais. Pode vir aqui pertinho aqui de mim. Nós estamos ao vivo. Por favor, não tenha vergonha. Se tiver marido e mulher, vem aqui à frente. E eu queria que vocês, se aproximassem aqui. Ok. Eu queria fazer uma coisa para você. Aqui está meu amigo, meu xará, né? E aqui esse casal maravilhoso, outro casal, vários casais aqui que a gente já se conhece. Pode vir à frente com sua mulher, com o seu marido, por favor, segura na mão dela ou abrace, mas que de forma que a gente perceba que é o casal. Ok, pode se aproximar mais um pouco. Tudo bem? Está conseguindo ver direitinho? Tudo ok? Tudo bem assim? Bem, eu queria dizer o seguinte, quando você for ler a Bíblia, Luiz, qual é o seu nome mesmo? Sandra, Luiz e Sandra. Luiz, quando você for ler a Bíblia, tenha um momento a sós, você sozinho. E você, Sandra, também tenha um momento sozinho. Mas tenha um momento para os dois lerem junto a Bíblia. Entendeu? Aí um lê e o outro comenta. Você vai ver, seu casamento já é bom, vai ser melhor ainda. Entendeu? Entendeu, seu João? O senhor faz isso, o senhor lê a Bíblia com a sua esposa. Leia para ela. Ela gosta de ouvir a sua voz. E ouvindo a palavra de Deus, melhor ainda. O senhor faça isso com a sua esposa também. O senhor faça isso com a sua esposa também. Esse casal bem mais jovem também. Entendeu o que eu estou dizendo? Você vai ver que bênção. Sua esposa vai ficar mais apaixonada por você ainda. Porque vai ver que além de marido, você é um sacerdote da casa. Ele vai ver que além de marido, você não deixa apagar a chama do Evangelho. A luz de Deus vai iluminar mais ainda. Eu vou pedir só a você, esse casal chega um pouquinho mais para frente. Eu quero ver, Dineia, o que está atrás de você aí. Obrigado, aí, obrigado. Assim. O quarteto preparou uma música muito linda. E nós queremos ouvir agora e depois orar pelos casais. Você que está em casa, segure na mão da sua esposa. A minha esposa está me assistindo, estou segurando na sua mão. Tá bom? Você faça isso na sua casa, vamos orar juntos. Quarteto,
Você é casado, você também, você não, sua esposa está lá, no Paraná, em Maringá. Vamos louvar a Deus e juntos crescermos na fé. Amém, Vanderlei? Amém. Esse hino, só de ouvir já dá vontade de chorar. Eu não sei se nós vamos ter condições de ouvir todo ele. Acho que sim. Vem fazer, vem, Pai, com que a tua palavra é a luz. Vem em mim brilhar. Oi, Ivanildo, que bênção essa música. Amém. Amém? Pai, é uma oração. Abraça a sua esposa. Vem fazer e encosta o rosto no rosto dela. Vai. Com que a tua luz. Aí, irmão, abaixa lá. Vem em mim brilhar. É um momento importante esse, não é? Só assim abraça bem a sua esposa. Eu terei. Ok, Ivanildo. Salvação em ti. Amém. E a tua luz brilhando em mim vai dizer que sou feliz. Que bênção. Você que não está com seu marido ou com sua esposa, ora com a gente. Ora muito. Entendeu? Está sozinho, não tem problema. Vem trazer tua graça e paz para o meu viver. Pai, vem trazer tua graça e paz para o meu viver. Só assim eu terei salvação em ti e a tua luz brilhando em mim vai dizer que sou feliz. Pai, vem encher do teu grande amor esse pobre ser. Pai, vem encher do teu grande amor este pobre ser. Só assim eu terei salvação em ti e a tua luz brilhando em mim vai dizer que sou feliz. Vai dizer que sou feliz. Amém. Se os casais, não precisa nem ser marido e mulher, pode ser namorados também. Se os casais lessem mais a Bíblia, orassem mais juntos, teríamos menos separações, menos divórcios, menos problemas na família. Pode prestar atenção. Quando um casal se separa, quando uma família se separa, presta atenção que ali não havia mais cultos, não estudavam mais a Bíblia e não oravam mais. Observe isso. Por isso hoje o meu apelo é primeiro para os casais.
mas também para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, para cada um de nós, para que você leia mais a Bíblia. E se você fala assim, eu estou arrumando um namorado, veja se ele gosta de ler a Bíblia. Se ele não gosta, pense bem antes, ou então incentive a ler a Bíblia, e a namorada também. Porque se você tem Jesus ali, tudo dá certo. Mesmo diante dos problemas, a gente supera. Mas sem Jesus, a gente não consegue. Por isso agora, do jeito que você está, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, a tua luz veio brilhar em nós nesse instante. Obrigado pela tua palavra. Abençoa agora esses casais que estão aqui e esses casais que estão assistindo pela internet ou pela televisão. Abençoe este lar, esta família, que a luz da tua palavra ilumine este lar, tirando as trevas e trazendo vida, trazendo luz, trazendo salvação. Abençoe também os jovens, todos que estão aqui e todos que estão assistindo, estudando e orando comigo nesse instante. Eu entrego todas estas pessoas nas tuas mãos, em nome